Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos refletir, darmos continuidade às reflexões sobre o livro Calma, do Emmanuel. Para quem não sabe, o Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier enquanto ele esteve encarnado, né? Um espírito sábio, um espírito de luz, que vem trazer assim muitos ensinamentos para a nossa forma de ver a vida, na nossa forma de agir no dia a dia, né? Eu gosto muito desse livro e ele é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? Já que somos bombardeados de notícias negativas, notícias ruins. Então, assim, como a gente conquistar essa calma e a paz, né, na nossa alma? Como nós nos mantermos estáveis, tranquilos, confiantes no momento que nós estamos vivendo? Porque é um momento conturbado, é um momento bastante difícil, né, gente? Onde tem muita insegurança, tem muito medo. Então, o Emmanuel vem nos trazer, assim, esses ensinamentos, né? E o título do capítulo de hoje é Paz em Nós, né? Olha que sugestivo. Como conquistarmos essa paz dentro de nós? A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da nossa compreensão. Bem tranquilo de entender, né? Ou seja, a conquista da paz, a paz não tem nada a ver com o que é externo, né? Não depende, a minha paz não depende do número de viagens que eu faço, do dinheiro que eu tenho no banco, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho um carrão, se eu não tenho carro. Não são os fatores externos que definem se nós vamos ter paz ou não, né? São as circunstâncias interiores, a forma como nós somos interiormente. E sim, ela está falando que vem da tranquilidade da nossa consciência, no dever cumprido. Que dever é esse que ele está falando, né? E como é que nós vamos compreender esse dever, né? Quando nós ampliamos a nossa compreensão desse dever, a cumprir, a nossa consciência vai ficar mais tranquila. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. O que é compreender? Ele diz que compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que nos indica. Gente, dois grandes desafios, né? Compreender é o quê? É desculpar e esquecer. Desculpar o mal que nos fazem, né? Esquecer o mal que nos fazem, né? Não entrar em atrito, porque a nossa vida é o quê? É a convivência com várias pessoas. E nessas convivências nós vamos ter opositores que vão pensar diferente de nós. Nessa convivência, né, nós vamos ter situações adversas, dificuldades, e as pessoas vão pensar e vão agir diferente de nós. Então que a gente tenha a consciência de desculpar e compreender que aquela pessoa é única, que ela vem de uma família diferente, ou que venha da mesma família, a situação cultural, social é diferente. Então cabe a nós, que temos um pouco mais de compreensão, né, desculpar e esquecer as adversidades, as oposições que a gente sofre. Continua Emmanuel. Não te conturbem a censura e a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala. Olha só, gente. Ou seja, se alguém me censura, se alguém me critica, eu não tenho que dar bola se eu estou fazendo a coisa certa. Eu não tenho que me preocupar com a crítica alheia e nem com a censura se o que eu estou fazendo
é uma coisa correta, né? Porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral, né? Esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Porque assim, muitas vezes a gente toma determinadas atitudes e faz algumas escolhas, não é por maldade, não é por malícia, não é por ser sacana, mas porque a vida acabou te levando a tomar uma atitude que infelizmente era o que tu tinha no momento, mas que não significa que aquilo vai modificar, né? Então assim, ó, a tendência das pessoas é te julgar, é te criticar, e a gente não deve fazer isso, né? Com o nosso semelhante. Porque assim, os compromissos que eu tenho, que tu tens, assumidos perante a espiritualidade, são individuais, né? Mas assim, se a gente está fazendo a coisa certa, que tu faz uma análise de consciência e tu vê que está fazendo a coisa certa, ok, não dá bola para as críticas e nem censuras, continua fazendo o teu trabalho, né? Continua Emmanuel. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. Bom, vamos pegar o caso aqui de um centro espírita, até mesmo de uma pessoa comum ou de uma instituição religiosa, filantrópica, que vai fazer alguma atividade, né? De ajuda, de promoção do bem. As atitudes e as ações dessas pessoas, dessas instituições, desrespeitam a elas. Eu, né, não me desrespeito a mim. Então não cabe a eu ficar julgando, dando pitaco, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, cada um é responsável pelas suas escolhas e por suas atitudes, sendo uma pessoa ou sendo uma instituição, né? Então assim, ó, cada um no seu quadrado, como diz aí o dito popular, né? Desde que sejam nas atividades edificantes. Continua Emmanuel. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. Vamos traduzir um pouquinho, né? No critério de reciprocidade, ou seja, eu sou recíproca, eu dou e eu recebo, né? É bom a gente lembrar, recordar que não nos é lícito, não nos é permitido violentar uma pessoa com opiniões e medidas que tendem-lhes a sufocar a personalidade. Então vamos supor assim, eu quero fazer uma ação de caridade. No tempo de coronavírus, eu vou fazer uma ação para angariar donativos para ajudar uma determinada instituição, né? Ou a minha filha, ou uma pessoa que eu conheço. Não cabe a mim, e eu nem devo, que ó, não é lícito, não é permitido, quando a ação é para o bem, de eu chegar e sufocar. Ah, mas tu vai fazer isso. Aí, se fosse tu, eu não ia fazer. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Né? Não nos é permitido isso. Porque existe um bem que vai ser feito, né? E toda ação boa, todo bem, ele deve ser feito. E não nos cabe julgar e muito menos sufocar a pessoa que vai fazer esse tipo de tarefa, né? Continuando, as discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Óbvio que na nossa vida nós vamos ter discussões, e que essas discussões sejam para clarear, como está dizendo aqui, né? Situações que estão obscuras, que estão nebulosas, né? Mas muito mais claro fica a nossa atitude, né? Quando nós damos o nosso melhor
para o nosso próximo. Então não adianta a gente só ficar na palavra e a atitude não caminhar junto, né? Então isso não é legal e não vai nos dar a paz que nós precisamos. Continua Emmanuel: para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traça, né? Vamos traduzir aqui. Então, assim, ó, primeiro nós vamos pensar no bem de todos, ok? Então, é importante que a gente esqueça, né, as induções que nos levam ao egoísmo, né? Aí eu não vou fazer aquilo para o outro porque eu vou fazer para mim, né? Aí eu não vou fazer uma ação legal para mim, para o outro, eu vou fazer para mim, né? Mas isso a gente é impulsionado a ter incertezas quando nós vamos fazer a ação no bem, né? E é nossa obrigação agirmos para o bem comum. Não é nossa obrigação sermos egoístas, muito antes, pelo contrário. Jesus nos ensina a sermos humildes, a pensarmos no nosso próximo, né? Então a gente não precisa ter dúvidas. Vamos agir no bem sempre, no bem do próximo, no bem da coletividade, que assim nós vamos granjear a paz que tanto precisamos. Continua Emmanuel: ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, se tudo que eu estou fazendo, tudo externo diz, não faz, está dando errado, olha o que ele diz: é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para a frente com o trabalho que te compete. Então, a conquista da minha paz é um trabalho, né? E se eu estou conquistando a minha paz servindo na seara de Jesus, se eu estou conquistando a minha paz fazendo coisas boas, fazendo a minha reforma íntima, ajudando a meu próximo, eu estou no caminho certo, né? Então, o que ele diz? Que embora tenha elementos exteriores dizendo e me induzindo a parar, que eu continue, né? E que eu não ouça essas pessoas ou situações, que eu deixe cada uma no seu lugar e continue seguindo com o trabalho que eu estou fazendo. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço. E a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo, né? Ou seja, se nós queremos ter paz, nós temos que compreender o nosso semelhante. Não existe outra forma de conquistarmos essa paz. Compreender, desculpar, esquecer as situações e as pessoas que querem nos parar, que querem, que nos julgam, que nos criticam, né? Porque se nós estamos agindo no bem, nós não temos por que nos preocupar. Não temos por que nos abalar com a opinião alheia, né? Não tem porquê, gente. Então, assim, ó, vamos fechar os ouvidos, deixa cada um com a sua opinião e sigamos o nosso caminho na ação do bem, né? E Emmanuel encerra com a seguinte frase, né? Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. Aqui o puxão de orelha é forte, né? Porque existem
as leis de Deus, né? E por mais que nós conheçamos essas leis, se nós não perdoarmos, nós não estaremos agindo conforme a lei de Deus. É um grande desafio, né? Mas, como Emmanuel é um espírito evoluído de luz, eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática esse ensinamento, com certeza nós vamos ter a paz que nós tanto almejamos, independente da situação externa, né? Independente que lá fora está em guerra, lá fora, né, no nosso entorno, está acontecendo muitas situações difíceis e negativas, mas se eu tenho essa compreensão das leis divinas e se eu realmente perdoo e desculpo o meu próximo, eu vou ter essa paz, né? Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Eu não posso culpar o meu próximo, culpar o outro por eu estar aflita, por eu estar com raiva, por eu estar indignada. Por quê? Porque depende de mim a forma como eu olho e vejo as situações que me cercam. Tá bom? Que tenhamos clareza mental para conquistarmos a nossa paz. Aproveito para te convidar a curtir o meu canal aqui no YouTube. Te inscreve, o ícone está aqui embaixo. Curte os vídeos, assiste os outros vídeos. Te inscreve lá no Facebook também, né? E me segue no Instagram. Tanto o Facebook como o Instagram estão como Azul Místico 369. Me segue lá no Instagram, sempre tem mensagens, tem pequenos vídeos com reflexões, né? Assim como no meu na fanpage do Facebook. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muita luz e muita paz a todos nós. Tchau, tchau.